Pessoal, aqui para falar da vitória da Bélgica, adversária da Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Mais uma seleção europeia classificada, né? Nessa Copa do Mundo que vai se desenhando como uma mini Euro, né? Temos quartas de final até aqui com 5 seleções europeias, uma africana com o Marrocos classificado. Amanhã teremos uma africana ou seleção da Conmebol se classificando, né? A Argentina ou Egito. Pode ter a Colômbia também se classificando e fazendo aí 5-3. Bom, mas falando do jogo em si, acho que dá para dizer, sem ter medo de errar, que foi uma pequena vitória do futebol hoje. Não por essa questão das europeias, que aí já é um pouco mais triste, mas pelo fato da seleção estadunidense ter perdido após a vergonha, a coisa terrível, tenebrosa que aconteceu, uma das maiores vergonhas da história da Copa do Mundo, que foi a interferência política do presidente Trump para impedir que o cartão vermelho fosse, na verdade, para fazer com que o cartão vermelho de Balogun fosse anulado, o que aconteceu, abrindo um precedente grotesco na história da Copa do Mundo, algo que jamais aconteceu, e dessa forma o Balogun jogou e foi inclusive peça determinante, um dos jogadores mais perigosos da seleção dos Estados Unidos, artilheiro da seleção dos Estados Unidos na Copa, mas a Bélgica entrou motivada para fazer justiça, né? Tava vendo aqui mesmo agora uma entrevista do Nicolas Raskin, que na minha opinião foi um dos melhores, se não o melhor jogador em campo da seleção da Bélgica, falando como isso motivou os jogadores, dizendo que percebia-se que alguma coisa não estava correta, né? Que o Balogun estar nessa partida era um erro, não obviamente por culpa do Balogun, mas por culpa da interferência política que aconteceu mediante essa partida, e assim a Bélgica jogou o seu melhor jogo até aqui na Copa do Mundo, expondo algumas fraquezas que nós não tínhamos visto até aqui da seleção estadunidense, que vinha fazendo a Copa do Mundo boa, muito boa por sinal, jogando um futebol vistoso, um futebol intenso, mas que cobrou o seu preço hoje. Sentiu os Estados Unidos com falta de ritmo em alguns momentos, né? Porque tentou acelerar bastante em determinados momentos, como por exemplo, sendo o Balogun essa válvula de escape, com seus alas bastante participativos como sempre, mas o Pulisic, por exemplo, que é um jogador mais técnico, o cara que acelera melhor, tendo uma partida abaixo, né? Ele que chegou nessa Copa do Mundo com problemas físicos, foi poupado em várias oportunidades pelo Pochettino e hoje isso foi cobrado, né? Um jogador que não está a ritmo de Copa do Mundo e realmente não jogou bem, apesar de ter começado bem a Copa. A Bélgica, do contrário, uma partida irreconhecível. Irreconhecível porque até aqui vinha sendo um time apático, um time sonolento, mas hoje foi um time enérgico, né? Que às vezes até errando com erros não forçados, mostrando às vezes uma afobação, mas tinha uma estratégia clara, né? Forçar fisicamente esse time dos Estados Unidos ao seu limite, e inclusive impedir que esses mecanismos mais óbvios de contra-ataque fossem acionados, expor a defesa dos Estados Unidos nesse sentido e pressionar na última linha o tempo inteiro, pressionar a defesa, né? E para fazer isso precisou de um time mais físico, justamente sacrificando seus dois principais jogadores, Doku e De Bruyne, que são jogadores que marcam menos, né? Colocou hoje uma formação com jogadores que não vinham sendo utilizados como titulares, com Luque Bacchio aberto na direita, De Ketelaere no centro, Trossard no meio, Trossard no outro lado, né? Tielemans, Onana e Raskin. E assim foi um time bastante enérgico desde o início, né? Apesar da lesão do Onana em determinado momento, que é um cara bastante forte, o Van Aken o supriu bem, apesar de que após a entrada dele foi um momento que os Estados Unidos respirou um pouco mais no jogo, mas foi uma Bélgica que melhorou muito na sua partida, infiltrando bastante a área, né, com muita movimentação, com muita chegada dos jogadores de meio, o Tielemans presente na área, como faz uma boa Copa até aqui o Tielemans, um dos jogadores que se salva, o próprio Raskin também fazendo uma boa Copa, e os gols saem assim, né, das falhas defensivas dos Estados Unidos, do posicionamento incorreto dos Estados Unidos, que até aqui não tinha enfrentado um adversário, isso tem que ser dito, que o forçasse dessa forma, o que mostra como é uma seleção que eu pelo menos tinha confiança, porque vinha jogando muito bem,
mas acabou mostrando que não vinha sendo testada a certo nível, né? Não teve a sua defesa devidamente testada por uma seleção que esteja o tempo inteiro no campo de ataque, né? Os Estados Unidos jogaram com um time reserva contra uma Turquia já eliminada, jogaram depois contra uma Bósnia que gosta de se manter atrás, né, de usar o contra-ataque. A mesma coisa vale para Paraguai e Austrália. E aí hoje enfrentando uma Bélgica que entendeu essa estratégia. E aí fica o meu pedido de desculpas ao Rudi Garcia, que até aqui acho que vinha fazendo uma Copa fraca. Hoje foi muito bem na escolha das peças, né? E realmente expôs muitos erros defensivos. No primeiro gol tem um erro defensivo da marcação para o De Ketelaere, que fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Depois os Estados Unidos empatam, né? Segundo gol de falta do Malik Tillman, que esse sim fez uma Copa do Mundo excelente. A maioria dos jogadores norte-americanos fizeram uma boa Copa. Depois o De Ketelaere, um minuto depois basicamente, volta a marcar o gol ali numa cabeçada, realmente acho que mais por uma desatenção dos Estados Unidos na marcação daquele momento. E aí no segundo tempo vem a pior das falhas, né? E ali acho que não há nenhuma falha de sistema defensivo por PC, mas sim uma falha individual do goleiro, né? Tá totalmente em cima do Matt Freese, que tenta driblar o De Ketelaere de uma forma muito estabanada. Não entendi de fato o que ele quis fazer, e perdeu a bola, e depois o Vanaken marca de fora da área um gol ridículo para uma atuação muito fraca que teve a seleção do Maurício Pochettino, né? Depois o Lukaku ainda dá números finais à partida, fazendo 4-1. Uma bela jogada, um belo gol, um chute forte, lembra as melhores características do Lukaku, que hoje já mais velho está encerrando seu ciclo com a Bélgica, provavelmente nessa Copa do Mundo. Então, assim terminou, Bélgica 4, Estados Unidos 1. A Bélgica enfrenta a Espanha na próxima sexta-feira, na quarta de final. Lembrando que o vencedor dessa quarta de final pega o vencedor de França e Marrocos na semifinal. A primeira das duas semifinais. Infelizmente não temos Brasil no outro lado da chave, mas do outro lado da chave temos Inglaterra e Noruega já confirmadas em uma quarta de final. Amanhã, os 2 jogos restantes para definir esse chaveamento. É isso aí, pessoal. Até a próxima.